Vamos estar orando por ele, a palavra já é abençoada. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor, mas aquilo que tu tens para falar com a tua igreja, Pai, e abençoa o seu lar, repreende todo opositor, Senhor Deus, meu Pai. Eu entrego a vida do teu servo nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoa ele, Deus guarde ele. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem chegou aqui, talvez a maioria de jejum, né? Fome, mas Deus está aqui, amém, irmãos? Glória a Jesus. Pense que depois você vai almoçar e aí fica tudo certo. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por voltar a essa casa de oração. Amém. Esse trabalho de manhã aqui é a primeira vez. Amém. Mas sou grato ao Senhor pela vida do pastor Anderson. Amém. Trabalho nas quartas-feiras, bênção. Glória a Jesus. Cada um dos irmãos, a irmã Márcia, que foi essa ponte para nós estarmos aqui. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Hoje a minha família não pôde me acompanhar. Como as irmãs já têm dito aqui desde a oração, chegamos aqui cedo. Elas orando, falando de batalha, de guerra. Sabemos que o cristão é isso. Ele vive em batalha, ele vive em guerra, mas ele vive em vitória também, irmãos. A vida do cristão não é só batalha não, é batalha, mas também é vitória. Então, deixamos ali a minha esposa em casa, onde tivemos que sepultar um amigo, né? E foi bem difícil, um dos sepultamentos mais difíceis da minha vida. E foi bem difícil, aquilo desencadeou na minha esposa uma crise de ansiedade, né? Então ela acabou, eu tive que deixar ela em casa. Isso aconteceu ontem, né? E aí acabou que ficando em casa, e eu deixei a minha filha cuidando dela, né? Falei, eu dei a palavra, eu sei que o Deus que está aqui também está lá, e o que está lá vai estar aqui cuidando de você, em nome de Jesus. Nós não podemos parar, temos que avançar. A obra do Senhor não pode parar. Satanás quer nos travar, quer nos parar, mas nós devemos continuar avançando no reino do Senhor. Amém, meus irmãos? Então não vamos parar não, vamos avançar. O Deus que está aqui, nada vai impedir de nós adorarmos o Senhor. Então meu pensamento não está lá em casa não, continua aqui, e lá em casa quem está lá é o Deus que está aqui cuidando dela e cuidando da gente. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses, o capítulo de número 2. Glória a Jesus. Já ouvimos Deus falar tanto com a gente aqui, irmãos. Colossenses, o capítulo 2. Quero ler 3 versículos com vocês. O versículo é o 13, o 14 e o 15. Colossenses, o capítulo 2. Glória a Jesus. Colossenses 2, 13. Oh, glória a Deus. Que bom estar com o povo que ora, que busca o Senhor. Minha filha, da primeira vez que nós viemos aqui, pastor Anderson, naquele trabalho, a minha filha chegou em casa, né, e falou assim: mãe, a igreja ela ora muito. A gente ora no começo, depois vai orando, e ora o culto todo. A gente ora o culto todo. Eu falei, benção. É muito bom orar, irmãos. A igreja está perdendo esse sentido da oração. Mas é muito bom estar de joelho, porque os antigos diziam que até de madrugada a fila era menor, que as pessoas tinham que trabalhar cedo, mas queria rasgar a madrugada em oração. Olhava para aquelas irmãs e o novo convertido, o meu travesseirinho do lado, porque o propósito de oração antigamente era longo. Hoje a gente convida os irmãos para orar meia hora de joelho, dá uma confusão, né? Os irmãos, não sei para que orar tanto. A irmã disse aqui sobre o relativismo, é um problema sério, que o errado já não é tão errado, o certo não é tão certo, é um problema sério. Eu me lembro que aquele propósito de oração era das 9 às 3 da tarde, e era 3 vezes por semana. E eu novo convertido, meus poucos dias na fé, e eu ajuntei junto com aquelas irmãs, igual as irmãs daqui, tudo de cabelo branco. Eu sempre gostei de andar com as irmãs, as mais idosas, aquela chega da glória de Deus. Sempre gostei de andar com essas irmãs. E aquelas irmãs, vamos orar, e a minha cabeça era orar meia hora. Eu não sabia nada do que era ser crente, e tinha um outro irmão que era um homem de oração. Eu era um menino ali no meio, com 17 anos de idade.
e aquelas irmãs, aquelas senhoras, tudo que idade de ser minha mãe, ser minha avó, eu no meio daquelas senhoras, e eu não sabia que era tão longo o propósito. E falou o seguinte: o propósito era esse: a gente ora 1 hora de joelho, canta 7 louvores da harpa. 1 hora de joelho, 7 louvores da harpa. 1 hora de joelho, 7 louvores da harpa. E assim foi até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, um pouco antes, 2h30, vai levantar, ler uma palavra, quem tem visão, revelação, entrega, e depois cada um vai para a sua casa. Esse era a propósito, 3 vezes por semana. E eu falava, eu não posso passar vergonha e ficar sentado, porque para mim era ofensivo ficar sentado. Então eu levava um travesseiro dentro de uma sacola, um travesseiro pequeno para me ficar de joelho. Eu dizia 2 coisas: Senhor, provavelmente não vou ficar essas horas inteiras de joelho, mas estou levando um travesseiro para botar debaixo do meu joelho. Provavelmente não terei palavra para orar o tempo todo, mas eu aprendi uma coisa: a gente aprende a orar com quem ora e aprende a orar orando. Então as 2 coisas eu vou fazer. O que eu não souber falar, eu concordo com a oração das irmãs do meu lado, mas de joelho também não levanto, nem que a minha coluna doa, a minha perna adormeça, eu não vou levantar. E consegui cumprir todos aqueles dias de propósito. Não foi uma semana, mas foram meses desse propósito, e eu aprendi com aquelas santas mulheres que é necessário orar para que nós possamos ter vitória. Não pare de orar, irmãos. Não é apenas Deus está na tua mão, vence em oração. Tem batalha que é a oração, longa. Às vezes tem que ser horas andando, sentado, deitado, talvez joelho, não sei. Mas não deixa de clamar, não deixa de orar. E dali virou costume bom orar. E aí aquele amigo falava assim para mim: vamos fazer um propósito de oração? Eu dizia para ele: vamos sim, vamos orar, Deus vai dar vitória. Vamos, você vai orar na sua casa, eu vou orar na minha. E aí Deus tinha fechado as portas de emprego para mim. Ele disse: então você vai orar na sua casa e eu na minha. Eu falei: tudo bem, é que horas? Das 11 às 11h30 da noite? Ele disse: não, é da meia-noite às 5 horas da manhã. Suspira pela fonte das águas, que a nossa alma venha ter sede do Deus vivo, em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Capítulo 2, versículo 13 diz assim: e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para toda a história bíblica, nós vamos ver que desde o Gênesis esse Cristo é revelado. A Bíblia vai dizer que Deus agora faz um homem do pó da terra. Há algo extraordinário que Deus está fazendo. Deus agora está fazendo toda a criação, e com a força da sua palavra Ele vai criando todas as coisas. Só que quando Ele vai fazer o homem, Ele vai fazer um homem diferente. Ele vai fazer questão de colocar a digital dele no homem. Ele vai fazer o homem do pó da terra. Ele não faz o homem do pó da terra dizendo: haja homem e houve homem. Ele faz questão de moldar o homem conforme a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz agora, depois de um homem pronto, ainda faltava o principal no homem, senão ele seria apenas um boneco de argila. Mas agora Ele vai soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Deus apenas não estava contente em colocar no homem a impressão digital dele, mas agora Ele vai colocar aquilo que está dentro dele também dentro do homem. Ele coloca dentro do homem agora a sua essência, e Ele vai dizer: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. E assim foi feito. Só que agora a Bíblia vai dizer que toda aquela história do Gênesis, cada um tinha o seu par, cada um tinha um macho e fêmea. Agora o homem está sozinho, embora Deus vinha falar com o homem todas as tardes. A Bíblia diz que Deus vinha falar com o homem na viração do dia. Imagina, muitas vezes a gente usa o jargão dizendo: não adianta querer marcar a hora com Deus. Deus e Adão tinham a hora marcada. A hora era todos os dias na viração do dia. Havia um privilégio para Adão, mas Deus viu que Adão não era bom ele ficar sozinho, e fez uma mulher. E Deus vai fazer a mulher tirado da costela de Adão. Conhecemos a história. A Bíblia diz agora que ambos estão no meio do jardim se alegrando. Havia algo que eles não poderiam fazer. E o ser humano, desde o Éden, é tendencioso a dizer o seguinte: aquilo que é proibido é bom, aquilo que é proibido parece que é melhor, aquilo que é proibido dá uma vontade de querer fazer. Mas na verdade nós temos ainda, muitas vezes, o exemplo
daqueles que fizeram o que é proibido e é mal. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que muitas vezes viu pessoas que são usuárias de droga. Talvez na sua família tenha alguém assim. Você não precisa usar droga para saber que é ruim. Você vê o exemplo ruim das pessoas e você vai e não faz. Como também exemplos bons que nós vemos nas pessoas, e aí nós queremos fazer o exemplo. Agora, tem algo proibido no meio do jardim. A Bíblia vai dizer que agora Eva vai ser enganada pela serpente. A serpente agora vai dizer que se ela comesse daquele fruto, com certeza ela não morreria. E de certa forma, a serpente tinha razão. Por quê? Porque eles comeram e não morreram. Não morreram fisicamente. Talvez eles, diante do jardim, viu muitos animais serem mortos. Eles entendiam que seria da mesma forma. Eva quis provar para ver se aquilo realmente aconteceria. Prova nela uma das coisas que é o egoísmo. A Bíblia vai dizer que quando come do fruto, a Bíblia diz que os olhos são abertos. Aparentemente agora ela olha para ela e fala: estou viva. E aquilo parece que dá mais gás para Eva. Aquilo parece que dá para Eva mais certeza. E aquilo que acabou de sujá-la, ela quer levar para dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que agora dentro da sua casa, ela vai dar para Adão comer. Adão também come do fruto. E quando Adão come do fruto, agora a engrenagem é quebrada. A engrenagem se quebra. Aquilo que funcionava de forma exata, agora quebrou-se a engrenagem. Os dentes daquela engrenagem foi quebrado. A Bíblia vai dizer agora que Deus vem mais uma vez falar com Adão. E é interessante que aquela hora marcada que Deus vem falar com Adão, no capítulo 3 do livro do Gênesis, agora no versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: Adão, aonde tu estás? A Bíblia diz que quando Deus pergunta isso para Adão, Adão agora vai se esconder. Adão está escondido. Havia hora marcada, local marcado, mas no local marcado Adão não estava. E aqui Deus agora, dentro daquele cenário, vai falar com o homem como se ele também fosse homem. Ele vai até Adão. Ele não vai até a serpente. Ele não vai até Eva. Ele vai até Adão, porque era Adão que era o cabeça daquela situação. A Bíblia diz agora que aquela situação chega na casa de Adão. E agora chegamos na casa de Adão. Adão, depois que come o fruto, vai entender que ele está nu. Ele vai começar a querer se cobrir. Mas todo aquele que muitas vezes faz algo para cobrir aquilo que está errado, e não de fato é coberto pelo Senhor, tem tempo e hora marcada, aleluia, para Deus dizer: não é assim que se cobre. Não é assim, aleluia, que eu quero que você esteja. Tem coisas que apenas cobrem, mas Deus quer nos limpar por completo. Ele estava dizendo para Adão: Adão, aonde você está? E aqui Deus falando com o homem como se ele fosse homem. Dá um nome esquisito aqui na teologia, mas eu não vou dizer aqui para vocês porque pouco importa. Mas a Bíblia vai dizer agora que Deus está falando com o homem como se ele fosse homem. Deus sabia aonde Adão estava. Só que a Bíblia vai dizer que Deus vai perguntar: Adão, aonde você está? Adão agora vai se revelar ao Senhor dizendo: Senhor, eu estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? Deus sabia de tudo isso, mas Deus queria ouvir da boca de Adão o que de fato tinha acontecido. Só que em vez de Adão assumir a responsabilidade, a Bíblia vai dizer que Adão olha para aquele cenário, dizendo ele: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele sabia que Deus era um Deus justo, ele sabia que Deus é um Deus zeloso. Só que ele vai dizer que a culpa é da mulher. E quando Deus vai até a mulher, a Bíblia diz agora que a mulher vai culpar a serpente. Vai dizer: a culpa é da serpente. É interessante que quando Deus vai até a serpente é a única que vai assumir a responsabilidade. Em outras palavras, eu não tenho nada a perder, foi eu mesmo. Agora, de fato, Deus vai ter que agir como justiça. Ouvimos aqui nessa manhã que Deus é um Deus que faz justiça aos nossos, aleluia, familiares. Deus faz justiça no nosso favor. É verdade, Deus é aquele que não tem coisa com injusto. Deus não é injusto, Deus é justo. Só que agora Deus, diante da sua justiça, a Bíblia vai dizer que Deus agora vai olhar todo aquele cenário no jardim, e era necessário Deus agir com justiça, porque até aquele dia Deus tinha agido com graça, com misericórdia, com bondade. Agora a justiça de Deus começa a se revelar no meio do jardim. E como é que a justiça de Deus se manifesta? A justiça de Deus vai se manifestar no jardim da seguinte forma: ei, vocês pecaram e agora haverá consequência. Para você, Adão, você vai trabalhar agora, e do suor do seu trabalho você vai comer. Eva, você a partir de então agora, quando você gerar filho, você vai ter dores de parto. E para a serpente você vai rastejar. A verdade agora é que tem um pior ainda, é que agora eles vão ser expulsos do jardim. Deus vai colocar agora seres angelicais para guardar o jardim, e eles vão ser expulsos
expulso do jardim. O problema daquilo que começa errado, fatalmente vai dar errado, porque o primeiro homicídio na Bíblia aconteceu na casa de Eva e de Adão. É isso que nós temos que tomar o cuidado. Tem coisas que muitas vezes aparentemente não tem muita coisa a perder, mas depois que começa a dar errado, fatalmente aquilo tem a tendência de dar errado, se não houver interrupção pela graça, pelo arrependimento, pela misericórdia. Então nesta manhã Deus está nos chamando ao arrependimento aqui. Aonde há arrependimento, Deus vai interrompendo todo aquele ciclo que vem sendo tomado, aleluia, de coisas que está dando errada. O que Deus esperava de Adão era que Adão agora se arrependesse. Não, Senhor, foi eu que falhei, foi eu que errei, foi eu que fiz tal coisa. Mas não, Adão agora continua naquilo que parecia que era certo. A Bíblia vai dizer que toda aquela engrenagem é quebrada, porque começa a dar errado. Homicídio acontece naquela família. A Bíblia vai dizer que agora Deus vai levantando homens diante da história, homens que para nós são exemplos de fé, ao ponto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai reservar um capítulo inteiro para falar sobre a galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres de exemplo, pessoas maravilhosas, pessoas que temos eles como exemplo. Por exemplo, Deus agora vai levantar homens como o próprio Abraão. Abraão conhecido como o pai da fé, mas ainda assim Abraão também era um homem que tinha falhas. A Bíblia diz que diante daquele rei, Abraão agora com medo de Sara ser tomada dele, ele vai dizer que Sara era sua irmã. A verdade é que tinha uma parcela de verdade naquilo, mas não era aquilo que Deus queria que ele falasse. Assim também o filho dele, vendo aquilo, o seu filho Isaac, vai fazer a mesma coisa que o seu pai fizera, porque infelizmente muitas vezes aquilo que é repetido, tanto coisa boa como coisa ruim, vai sendo tomado conta no meio da família. Às vezes é um ciclo vicioso, porque alguém viu aquilo e disse: olha, isso daí é errado, e agora o filho está dizendo: mas o meu pai quer referência para mim, a minha mãe quer referência para mim, está fazendo aquilo que é errado. Então ela entende que é normal, entende que é comum agir daquela forma, mas não. Agora Deus vai levantar também um homem por nome Jacó. Jacó, alguém acha que o nome dele é enganador. Quem é uma mãe que vai colocar o nome do filho de enganador não sabe da verdade. Claro que Jacó não significa enganador, usurpador. Não, é aquele que agarra no calcanhar. Esse é o significado do nome de Jacó. Qual é a mãe que vai colocar um nome num filho com um significado como se fosse alguém criminoso? Não. Agora Jacó vai sendo levantado. Só que quando Jacó vai sendo levantado, algumas coisas vai acontecendo na vida de Jacó. Agora ao ponto do seu próprio irmão agora vir se levantar contra ele. Por quê? Porque ele tinha agora roubado, entre aspas, o direito de primogenitura do seu irmão. Primeiro, o irmão tinha vendido. Segundo, a mãe agora, juntamente com o filho, entendeu: não, Esaú não vai ser esse filho. Quem vai ser esse filho vai ser Jacó. A mãe vê o filho longe. Tem mãe que começa a ver os filhos e vê que cada filho tem a sua característica diferente. Nós como pais temos a tendência de olhar para um filho e ser tendencioso muitas vezes a ficar mais do lado do filho que dá trabalho, porque o filho que dá mais trabalho é o filho que exige mais da gente. Foi dito aqui nessa manhã que tem crianças que muitas vezes é aquela criança que é fogo puro, é aquela criança que não para, é aquela criança que é enérgica. Mas tem outras crianças que é um pouco mais tranquila, e quando aquela criança que é agitada, ela está quieta, a mãe ou o pai tem a tendência de dizer o quê? Está aprontando, está fazendo alguma coisa errada. Então desde criança nós temos a tendência de ser aquela pessoa que vai se apegar àquele. Diferente da mãe deles. A mãe deles estava dizendo: olha, eu estou vendo em Jacó o que eu não estou vendo em Esaú. Jacó é diferente, é o moço de casa, Esaú é o moço do campo, mas ainda assim Jacó é diferente. Olha o que a Bíblia vai dizer: são homens que são levantados, patriarcas que são levantados, ao ponto do próprio Jacó gerar os filhos, e entre esses filhos vai ser José. Quem é que não conhece a história de José? É uma história que aqueles mais sensíveis, aqueles que muitas vezes se parecem com a história de José, lê aquela história e começa a chorar. É algo extraordinário a história de José. Para mim, é entre algumas histórias da Bíblia, uma das mais lindas de todas as histórias. José é aquele que tem sonho. E detalhe, o problema não era José. Quem deu o sonho para José
Foi Deus, aleluia. Agora quem deu a túnica de várias cores para José foi o seu pai. Então a culpa nunca foi de José. Alguém um dia disse para mim assim: pastor, na verdade o problema de José é que José falava demais, José foi fofoqueiro. Eu disse: você não sabe da verdade. É como alguém que muitas vezes viu alguém roubar, viu alguém que estava falando com o celular no meio da rua e vai dizer: foi assaltada porque estava falando com o celular na rua. Não, foi assaltada porque o assaltante assaltou. A culpa não é de quem estava falando no celular. A culpa não foi de José porque contou um sonho para os seus irmãos. A Bíblia vai dizer, Lucas escrevendo Atos diz assim: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José. Aleluia. A culpa nunca foi de José. A culpa foi dos irmãos movidos de inveja. Não é porque ele contou o sonho. A inveja surge. A inveja, ninguém nasce invejoso. A inveja vai surgindo na gente. Cuidado, porque muitas vezes alguém está contando uma bênção e a gente acha que não chegou a nossa vez. Por que não chegou a minha vez? A inveja, ela vai surgindo. Os irmãos de José começaram a ter inveja dele. Só que aí venderam José, achando que estava fazendo algo ruim. Mas deixa eu dizer para você, enquanto o diabo acha que vai prevalecer contra a nossa vida, nos vendendo como escravo, jogando a gente na cisterna, a mão de Deus nesse negócio. Aonde o diabo quer prevalecer contra a nossa família, olhamos para a nossa família e dizemos: Deus, quanto mais eu oro por esse menino, quanto mais eu oro por essa moça, quanto mais eu oro pelo meu filho, parece que pior fica. Só parece, porque o Deus criador dos céus e da terra, que intervém em nosso favor, a engrenagem pode ter sido quebrada lá, mas o Deus, aleluia, que levanta do seu trono para pelejar em prol da sua igreja, ele está aqui nessa manhã dizendo: ei, é só uma fase, vai passar. Aleluia. A Bíblia diz agora que ele é vendido como escravo e vai viver situações terríveis. Só que analisa o texto. Desde o capítulo 37 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. O que vai fazer a diferença é se Deus é com a gente ou se não é. Deixa eu dizer para você, falando sobre família: Deus é Deus da família. Deus é o Deus da sua família, da nossa família. Talvez a situação está difícil, está insustentável, mas é isso. É quando o socorro terrestre vem cessar, faltar, o de Deus nunca cessa em meio ao seu favor. A Bíblia diz agora que depois que Jacó, José e também vai morrer, vai ser levantado um homem por nome Moisés. Moisés, um homem que é tido como libertador, tirado daquelas águas e é libertador. É um tipo de Cristo. Ele é um libertador. É um homem que é um exemplo, onde Deus vai pedir para ele subir um monte. Imagina a gente querendo subir um monte e passar algumas horas no monte. Ele vai ficar 40 dias lá. Deus convida ele para subir um monte e vai falar com ele, ao ponto de um dia ser interrompido. O próprio Deus dizer assim: olha, desce, porque o seu povo lá embaixo está fazendo o que não é para fazer. Imagina nós sendo interrompidos dessa forma. Quando chega lá, tem bezerro de ouro sendo feito, Arão está no meio concordando com aquele negócio, e Moisés vai ficar irado. É um homem extraordinário. Mas agora também Moisés vai passar, como todos os demais passaram. Homens que eram exemplos, homens, aleluia, que marcaram épocas e marcam as nossas vidas até os dias de hoje. Depois é levantado Josué, homem extraordinário, aonde quando o povo estava sendo corrompido, falando de família, Josué vai tomar uma postura e vai dizer: se vocês querem adorar outros deuses, o problema é de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem se corromper, se corrompa, mas eu e minha casa, mas escolhemos servir ao Senhor, adorar ao Senhor. O sistema em volta era corrupto, mas ele escolheu adorar o Senhor. Mas também Josué passou. Agora vai ser levantado juízes, homens, aleluia, homens que eram exemplos, homens, aleluia, que marcaram também épocas, como o próprio Gideão. Só que a Bíblia vai dizer que diante dos juízes também agora eles vão passar.
Começa a ser levantada a monarquia, e diante da monarquia agora vai ter rei como o próprio, aleluia, Davi, aonde já foi falado dele aqui nessa manhã. Davi é um exemplo para a gente, aleluia, de um homem que em meio às suas dificuldades cantava louvores ao Senhor. E fala a verdade, irmão, cantar louvores a Deus em meio às nossas guerras é difícil. É por isso que o Salmo de número 142, o verso 7 vai dizer o seguinte: Senhor, tira minha alma da prisão, para que eu te louve. Alma na prisão é guerra, é batalha, e a gente muitas vezes não temos força para louvar o Senhor. Mas deixa eu dizer para você, há almas aqui nessa manhã que está sendo arrancada da prisão para louvar ao Senhor. É no meio do louvor que Deus vai dando vitória. É esse Davi olhando para a sua casa, aleluia, mas a sua casa estava uma casa que estava toda um rebuliço acontecendo, mas Davi não abandonou Deus. Davi continuou perseverando. Era um rei maravilhoso. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 3, Davi vai compor um salmo dos mais difíceis do período da sua vida. O Salmo de número 3 vai dizer: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se opuserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos quentes, quebraste os dentes aos ímpios, porque o Senhor pelejou, aleluia. Deus de Davi aqui nessa manhã é Absalão, é a casa. Estamos falando de filho, de família. É Absalão querendo matar Davi para tirar ele do trono. E Davi fugiu de Absalão não é porque tinha medo de morrer, é porque tinha medo de matar o filho. Nem sempre quem foge da guerra é medo de morrer, é medo de fazer aquilo que o Senhor não chamou a gente para fazer. É Davi fugindo antes disso de Saul, o tempo todo fugindo. No dia que ele teve a oportunidade de chegar perto, ele cortou o manto de Saul, e Deus disse: quem mandou você fazer isso? Já entendeu isso, irmão? Alguém está fazendo, está perseguindo, está se levantando. A gente tem a oportunidade apenas de cortar o manto e gritar lá de cima do monte, porque para não dar tempo de pegar a gente. Olha aqui, ó, eu tive a oportunidade de te matar e não matei. Aí Deus vai dizer: quem mandou tocar no meu ungido? Mas Senhor está me perseguindo. Deixa, irmão. Aleluia. Porque a nossa é nosso. Aleluia. Ah, mas pastor, você não sabe, é a minha família, é o meu filho. Porque tem filho, irmão, que virou a cabeça. Tem filhos que eram doces, maravilhosos, mas foi virando a cabeça no meio do caminho. Hoje, para dar benção para a mãe é uma luta. Para falar benção à mãe é uma batalha. Para mandar uma mensagem para a mãe é uma peleja. Para falar com o pai, então, misericórdia. Mas fica tranquilo, nunca saiu da mão do Todo-Poderoso. Nunca saiu da mão do grande. Quer ver? Essa mão que a Bíblia vai dizer é uma mão tão grande. A Bíblia vai dizer agora em Isaías capítulo 40 que esse Deus é um Deus tão grande, irmão. A sua mão é pequena, você olha para ela, é pequenininha. Alguns têm a mão um pouquinho maior do que a outra, mas ainda é pequena. A mão desse Deus é tão grande, e é nessa mão que a nossa família está. Olha como a Bíblia vai dizer: a mão dele é tão grande que ele mede os céus a palmo. A mão dele é tão grande que ele pega toda a água do oceano com a concha da sua mão. A mão dele é tão grande que o nosso nome está escrito na sua mão. A mão dele é tão grande que é uma mão que um dia entrou no templo. Alguém achando que por entrar no templo poderia fazer o que quisesse com os utensílios da casa do Senhor, mas a mão entrou lá no templo e começou a escrever em uma parede: Menê, meneu, tequel, upazinho. Pesado foste e foi achado em falta, e o seu reino está passando de ti. É essa mão que é grande, é uma mão misteriosa que entra no templo e escreve. É essa mesma mão que está em favor da sua casa nessa manhã. É essa mesma mão que está entrando dentro da sua casa para socorrer a sua família. Oh, aleluia! É essa mesma mão. Não fugir da mão dele não, irmão. O controle da situação continua na mão de Deus. É Davi olhando aquela situação e dizendo: Deus, eu estou fugindo do meu filho, e vai ter que compor aquele salmo, um dos salmos mais difíceis. A Bíblia diz que quando ele faz aquilo no Salmo 3:5,
Eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Mas falamos isso, temos a oração de fazer isso diariamente. Só que Davi está fazendo isso, sabe por quê? Porque Davi estava dando valor a um dia vivo, sem o seu filho ter matado ele e sem ele ter matado o seu filho. E infelizmente, acontecem coisas terríveis na família de Davi. E aqui não é o propósito da mensagem nessa manhã. Só que Davi seria esse homem que vai escrever tantas canções maravilhosas. E é interessante que a única canção que Davi não escreveu foi justamente aquela que levou ele a ser perseguido. Já viu isso? As mulheres vão compor uma canção, e a canção é: Saul mata milhares, Davi mata os seus 10 milhares. Imagina isso. A única canção que Davi não compôs foi a canção que fez Davi ser perseguido. Só que diante de todo esse cenário, Davi tinha certeza que quem chamou ele é fiel para dar a vitória. A Bíblia diz que quando agora é levantado Golias, a Bíblia diz que quando Golias é colocado de pé, Davi está sendo aquele camarada que vai levar quem tinha. Estou falando besteira, irmão? Não. Ele vai levar marmita, como diz lá em São Paulo, durante 40 dias para os seus irmãos. Ele está levando queijo, vai levando. Ele está olhando para aqueles homens tudo com medo, vai olhando para o camarada lá grande, ele é grande. Aí 40 dias, Davi, gente, peraí, para com esse negócio, chega, até aqui foi, é necessário a gente lutar contra ele. Não, quem lutar, perder, o outro vai ser escravo. Aí Davi diz assim: eu vou lutar contra ele. Só que quem está do lado sempre quer nos desmotivar. Tem alguém assim, irmão? Já teve alguém assim na sua vida? Você fala assim: Deus falou tanto comigo, disse que eu vou viajar o mundo pregando a palavra. Aí vai dizer: você acredita nisso? Você tem só até a 4ª série, você nem estudou direito, você acha que você vai sair do Brasil? Você não fala nem português direito, fala tudo errado. Já viu esse tipo de gente? Eu gosto deles. Eu gosto de gente que quer desacreditar de mim. Porque toda vez que alguém quer desacreditar da gente, é Deus ratificando, dizendo assim: ó, peraí, eu ia cumprir em tanto tempo, mas porque duvidou, eu vou fazer mais rápido. Eu vou cumprir em pouco tempo. Um dia falaram para Rose Nascimento, a cantora, dizendo: você acredita nesse profeta que acabou de falar isso? Que você vai ser uma cantora que vai gravar CD na época? Você vai gravar CD, vai viajar o Brasil e o mundo? Para com esse negócio, Rose. Deixa desse negócio. Para de acreditar nisso. Você é pobre, aonde você está? Quem nunca escutou o louvor da Rose Nascimento? Deus levantou aquela mulher e espalhou o nome dela sobre a terra. Porque alguém duvida, é certeza de vitória na nossa vida. Deixa quem quiser duvidar, meu irmão. Continua crendo, aleluia, na promessa daquele que te prometeu. A Bíblia vai dizer que um dia Deus olha para Abraão e faz uma promessa. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olha o que ele vai dizer: por 2 imutabilidades é impossível que Deus minta. Deus fez uma promessa e também fez um juramento, irmão. Olha que coisa tremenda. Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele seria grande sobre a terra. Aí Deus olha em volta do céu, porque Deus não precisa olhar para cima, porque não tem nada acima de Deus. Deus é grande, acima dele não tem outro. Ele é poderoso, ele olha em volta e olha para a terra, não tem ninguém semelhante a ele. Aí Deus vai dizer assim para Abraão: eu fiz a promessa e juro por mim mesmo que vou cumprir sobre a sua vida. Deus precisaria fazer isso? Não. Mas Deus vai dizer que cumpre, ele faz questão de dizer assim: ó, eu dou a minha palavra que eu vou cumprir. Está assinado e ninguém apaga. Eu cumpro a minha palavra. A Bíblia diz agora para a gente caminhar para onde nós lemos. Deus agora vai levantar reis. Reis que foram divididos, reis bons, reis ruins. Só que vai chegar o período dos profetas. Imagina isso. O profeta daqueles que escreveram seus livros, Isaías, vai chegar Jeremias, Ezequiel e tantos os demais profetas, homens que marcaram a sua época. Só que a Bíblia vai dizer agora que todos eles tinham uma coisa em comum: todos eles eram homens fracos, falhos e pecadores. A Bíblia diz que lá no livro do Êxodo, Deus agora vai instituir, dentro da aliança que está sendo feita, aonde era necessário matar um animal para cumprir o pecado, para perdão de pecado daqueles que tinham pecado. Era levantado os sacerdotes, era levantado o sumo sacerdote. Só que olha o que a Bíblia diz: imagina quem é que paga aluguel aqui. É você pagar o aluguel e já está devendo de novo, não é assim? Alguém diz: rapaz, eu paguei dia 5, mas eu continuo morando, já estou devendo de novo, porque dia 5 do mês que vem tem que pagar de novo, dia 10 do mês que vem tem que pagar de novo. Assim era o sacrifício, haveria de ser ali coberto por um momento. Só que a Bíblia vai dizer agora, aonde nós lemos, a Bíblia diz que aquilo que era contra a nossa vida, mas estávamos mortos em pecados e delitos. Olha só o que a Bíblia vai dizer: e quando vós estavas mortos nos pecados, a incircuncisão da vossa carne, vos
vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Deixa eu dizer algo aqui para você. Quando a gente fazemos aquela oração, a famosa oração do Pai Nosso, a Bíblia diz agora que quando nós fazemos aquela oração, dizemos: Pai, perdoa-me, como também tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Se a gente for levar esse texto de forma literal, só haveria perdão para a gente quando a gente conseguíssemos liberar perdão. Só teria perdão de Deus para nós se nós conseguíssemos liberar perdão para alguém. E nesta manhã, Deus está nos chamando aqui desde o começo desse culto. Perdoa, aleluia. Tertuliano tem uma frase que ele diz o seguinte: quer ser feliz pelo momento? Se vingue. Quer ser feliz a vida toda? Perdoe. Perdão é escolha, aleluia. A gente escolhe perdoar ou sim ou não, é escolha. Mas deixa eu dizer para você, todo aquele que resolve não perdoar, todo aquele que escolhe não perdoar, olha o que acontece com a sua vida. É como se você fosse dormir com aquela pessoa, mesmo não gostando dela. É como se você fosse tomar o café da manhã e aquela pessoa sentada na sua mesa, você fosse almoçar e aquela pessoa está contigo 24 horas. Então, libera ela no reino espiritual, escolha perdoar. Pastor, você não sabe o que fez comigo. Aleluia, se cada um aqui fosse contar a parte triste da sua vida, nós parecíamos que entrar no culto fúnebre, aleluia, mas não, aleluia. Perdão para mim e para a sua vida é algo libertador. Quando a gente escolhe perdoar, o céu é aberto sobre a minha e sobre a sua vida. Eu vi muita gente nessa caminhada que tinha bênçãos retidas na vida porque escolheu não perdoar, e quando perdoou, Deus deu vitória em causas impossíveis. Escolhe perdoar hoje. Amém. Escolhe perdoar. A Bíblia vai dizer: havendo riscado a cédula, ele cancelou, havia um registro contra a nossa vida, irmão, de pecado, de acusação contra nós. Havia um registro de acusação. Jesus foi lá na cruz do Calvário, através da sua morte e ressurreição, ele pagou tudo isso por me amar e te amar. Amém. A cruz de Cristo deve mover a gente, irmãos, porque sem a cruz de Cristo nós não estaríamos aqui. É o inocente que foi punido por nos amar. Homens foram levantados, mas nenhum deles tinha condição de pagar, aleluia, aquilo que nós fazemos de errado, que é pecado. Um dia eu conversando com um irmão lá no Morro dos Macacos, eu fui pregar lá, ele disse assim para mim: esse negócio que a gente pega todo dia, eu não acredito nisso, eu não peco. E ele foi falando, aquele negócio foi falando. E ele bravo, chateado, já era um senhor, e ele muito chateado dizendo aquilo. Na verdade ele não entendeu o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que é a questão de a gente pecar todo dia, de fazer pecados e pecados. O que a Bíblia está dizendo é que existe dentro da gente uma natureza pecaminosa. Paulo está lutando, dizendo: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele está sempre diante de mim. Tem dia, irmão, que a gente quer ser tomado de uma, sabe aquele negócio da razão? Eu tenho razão, eu prefiro ter razão, porque eu estou certo. Casamento diz isso, eu disse aqui outra vez. O casamento faz isso. A gente, como homem, a gente quer estar certo uma única vez da vida, irmão. Porque a mulher está sempre certa. A mulher sempre está certa. E muitas vezes é quando ela está errada, ela está certa também. Ela diz: eu estou certa, a gente tem que dizer: está certo. E quando ela abre mão dizendo: eu estou errado, irmão, eu dou até culto de ação de graça. Aleluia. A gente faz até culto quando ela fala: meu amor, eu errei. Vira culto de ação de graça. O varão que está noivo ali, fica ligado, tá, Vasco? Fica ligado. Quando ela fala assim: meu amor, eu errei, você fala: meu Deus, eu vou chamar a igreja inteira para fazer um culto. É maravilhoso. Não é que mulher não reconhece, é porque de verdade ela sempre estão certa. Só que ter razão nem sempre é aquilo que o Senhor espera de mim e de você. É melhor ter paz do que razão. Aleluia. Famílias aqui nessa manhã, escolha ter paz, irmãs. Escolha ter paz, irmãos. Tem muita gente querendo ter razão no meio da família. Aí pega o conselho de gente que não se deve, dizendo assim: se eu abaixar a cabeça, vai montar em mim. Não, você é lá no mundo, quem montar em você é no Exu. Você era cavalo lá no mundo. Jesus te libertou para quê? Ele te libertou das trevas para a maravilhosa luz. Deixa quem quiser falar. Fica com o conselho da palavra. Casamento abençoado e bem sucedido. Família debaixo da graça. É família que entendeu que é melhor ter paz do que razão. Jesus pagou o pecado meu e seu, para que nós pudéssemos ter paz e pudéssemos ter vida e vida em abundância.
Senhor. Ei, é melhor ter paz. Jesus anulou na cruz do Calvário, Ele pagou. E nós hoje, como servos de Cristo, como servos do Senhor nesta manhã, servo não faz mais o que quer. Servo faz aquilo que o seu Senhor quer que ele faça. Aleluia, Deus. Somos servos nessa manhã. Amém. E não mais servos do pecado, Aleluia. mas servo do Cristo ressurreto. Aleluia. Glória a Deus. Servo daquele que está dizendo: vai e perdoa, vai e ame mais, vai e abra a mão, caminha mais um pouco. Tem dia que você quer descansar, Deus fala assim: pega a Bíblia e sai. Tem dia que você fala o seguinte: eu vou por esse caminho, Deus diz: vai para o outro, vai ali e prega. A gente está vivendo um tempo que está tomando conta o medo no meio do Rio de Janeiro. A sensação não é mais sensação de insegurança, é a insegurança tomando conta no Rio de Janeiro. E a gente fica assustado, apavorado. Irmão, eu disse outro dia para o irmão: meu irmão, eu já perdi o medo de morrer desde o mundo. Aleluia, chega, já acabou o medo de morrer, porque se eu morrer e partir, está com Cristo. Agora eu respeito quem tem medo, mas eu não vou baixar a cabeça para demônios no meio da encruzilhada, porque maior quem está em nós do que o que está neles, maior quem está na vida da sua família do que quem está no mundo. Joga por terra esses demônios hoje, pela autoridade do nome de Jesus. Por um caminho eles vêm, mas por 7 eles vão voltar em nome de Jesus. Agora termino. A Bíblia diz o seguinte: antigamente, para um anjo, quando fosse passar lá no Egito, haveria ter marca nos umbrais das portas, marca de sangue de um cordeiro, haveria ter naquela porta, para que quando o anjo passasse, ele identificasse e não entrasse naquela casa e não matasse o primogênito. Entenda, pega isso aqui para a sua vida. Naquela época o sangue era nos umbrais da porta. Hoje, através desse sangue, ele pagou na cruz do Calvário, derramou, verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Hoje o sangue não está mais no umbral da porta, não. O sangue está aspergido na sua vida, está dentro de você. Há uma marca de sangue, não é qualquer sangue, não é nenhum sangue que é meu e seu, é o sangue de Jesus. E eu quero profetizar aqui: Satanás não vai prevalecer contra a sua família. Há sangue na sua vida, há sangue de Jesus na sua vida. O Cordeiro Pascal, ele está aqui nessa manhã, aspergindo o sangue dele, dizendo: Satanás, eu comprei ela, eu comprei ele é meu, ela é minha. A sua família é de Jesus. Ele pagou. E a Bíblia vai dizer no versículo seguinte: todo potestade e principado se sujeitou, aleluia, diante de Jesus. Está pago, meu irmão. Quando Satanás querer te acusar e dizendo: ei, quem você pensa que é? Diga para ele: eu tenho uma marca de Cristo sobre a minha vida. Há uma marca do Cordeiro sobre a minha vida. Deixa eu dizer para você: não é você que escolhe ser marcado, é Ele que nos escolheu e nos marcou. Jesus nos marcou para dizer o seguinte: Satanás, ela tem dono. Ele tem dono. Ele entra na nossa casa hoje. Ei, no nosso lar. A sua casa não será mais casa, porque casa é toda a construção, o edifício é casa. Nós não somos casa, nós temos um lar. Nós temos um lar, nossa casa é lar. Muita gente tem casa, mas a nossa casa hoje é transformada em um lar. Lar é diferente de casa, lar é onde o Senhor habita. E onde Deus habita, irmão, Ele não habita só na sala, Ele tem livre acesso a todos os cômodos, porque Ele é Senhor. Como a gente dizendo: o Senhor fica à vontade para trabalhar na minha vida, para trabalhar na minha família. Ele entra em todas as áreas da nossa vida. Nessa manhã de hoje, é Jesus que está entrando com providência no meio da sua família. Pastor, mas você não sabe como a minha família está. Deus gosta de fazer a coisa difícil, coisa impossível, coisas que para a gente fala assim: meu Deus, não tem mais jeito. Quanto mais eu oro, pior. Eu estava vindo para cá, a moça disse: ora pelo meu irmão, ele está doente, acontecendo isso, isso e aquilo. Você acha que isso é privilégio nosso, irmão? Pessoas estão contando com a nossa oração, porque vê Deus na nossa vida. Não é porque a gente é bom, não, é porque vê Deus na sua vida. E nessa manhã, esse Deus vai adiante de vocês. Endireitamos caminhos tortos, despedaçamos terroros de ferro e quebrando todas as portas de bronze. Toda obra de bruxaria, toda obra de voodoo, de magia negra, toda obra de umbanda, de quimbanda, de candomblé, toda obra, aleluia, nesta manhã das trevas, vai caindo por terra em nome de Jesus. Toda obra nas encruzilhadas, nas
nas cachoeiras, no cemitério, vai caindo por terra aqui nesta manhã. Alamanto, terra candarábia, há uma marca aí, há um carinho na nossa vida, há um selo na nossa vida. E que selo é esse? É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus na minha e na sua vida. Deus está entrando com providência. Alamanto, terra candarábia, Deus está explodindo alguém daqui nessa manhã. Alamanto, terra candarábia. Satanás pensou que era o fim. Alamanto, terra candarábia. O diabo quis preparar um laço aqui para a família, dizendo que vai morrer em cima de uma cama. Seco, depressivo. Alamanto, terra candarábia. Jesus está aqui nessa manhã jogando por terra todo espírito da morte. Alamanto, terra candarábia. Não vai perder para o diabo, não. Os nossos filhos têm dono, a nossa família tem dono. Não é Chucaveira, não é Tranca-Rua, não é Maria Mulher, não é Maria Padilha. A nossa família tem dono, e o dono dela é Jesus de Nazaré. Ei, nesta manhã, Deus está indo lá pegando pela mão dos nossos. Pode estar no Brasil ou fora dele. Calamanto, terra candarábia. Estubiando a lava séria. Pode estar dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro ou fora. Aonde eles estiverem, Deus vai adiante deles, repreendendo toda a obra do diabo. Há sacrifícios que foram feitos dizendo: não ficará casado. Alamanto, terra candarábia. Esse casamento vai acabar. Jesus entra hoje, joga por terra esses demônios. Todo Oxóssi, todo Exu viramundo cai por terra em nome de Jesus. Alamanto, terra candarábia. Não vai ser pombagira que vai dar um basta nesse casamento, não. Não vai ser, não. É Jesus que entra com providência. Meu Deus. Alamanto, terra candarábia. Enquanto eu prego aqui, termino dizendo: aleluia. Eu via o céu se abrindo, Alamanto, terra candarábia, e a terra abrindo junto. Eu dizendo: Deus, que mistério é esse? Eu dizendo: eu estou invalidando tudo aquilo que o diabo enterrou. Há sacrifícios que foram feitos e foi pago muito dinheiro, hein? Alamanto, terra candarábia, mas perdeu dinheiro e perdeu tempo, porque o dono da igreja está aqui pelejando pela nossa casa, pela nossa família. Perdeu, não vai morrer dependente de remédio ou de droga. Jesus entra hoje aí, ó. Alamanto, terra candarábia. Ele entra hoje para te dar vitória. E Satanás achou que iria prevalecer, mas o Todo-Poderoso abre hoje. Coisas que foi oferecido, enterrado dentro de cemitério. Alamanto, terra candarábia. Jesus desenterra tudo hoje. Tudo. Porque contra Jacó e Israel não vale adivinhação e nem encantamento. Jesus entra hoje nessa peleja. Tem coisa, irmão, que não é física, não. A gente tem a mania de querer achar que tudo é dentro desse campo aqui. Tem coisa que é espiritual. Tem coisa que está dando errado. Não é porque você não foi no lugar certo. Não é porque você não tinha um cartucho perfeito para entrar na empresa. Não. Tem coisa que é espiritual. O diabo vai querendo colocar embaraço no nosso caminho. Mas o grande está aqui hoje. Que pegou e anulou a sentença que era contra a nossa vida. Ele riscou, ele pagou através do teu sangue. Isso aqui é poderoso. Enquanto o diabo quer prevalecer, dizendo: você não é nada, você não é ninguém, diga para ele: de fato você tinha até razão, mas agora eu tenho um dom. Enquanto era cavalo seu, era de uma forma. Agora eu sou ovelha do pasto de Cristo. Jesus me salvou, me libertou, e a minha família tem dom. Tua família tem dom. Quer dizer para você, não é você que é o cabeça da sua família apenas. É Jesus que entra hoje na sua casa. Só há casamentos aqui de pé hoje, porque
o diabo se andou nesse casamento aí, ó. Calamanto, terra candarada. Quantas palavras foram ditas que feriram? Alá séria. Não vou te apontar aqui não. Mas quantas palavras foram ditas que entrou e feriu? Alá séria. E pensou em sair de casa e abandonar tudo. Mas Jesus não te deixou embora. Ele vai te encontrar esse homem hoje. Alá séria. Deus, calamando terra candarábia. Ele fará justiça em favor de alguém aqui. Palavras te machucaram, feriram. Mas Jesus vai mostrar quem é o Deus da tua vida. Alamando terra candarábia. Ele entra hoje para mostrar que ele é varão de guerra no meio dessa peleja. No meio desta batalha, você nem vai precisar mais colocar a mão. Cala-te. Fica quieto e deixa o Senhor pelejar. Porque quando o Senhor entra nessa peleja, Ele entra para te dar vitória. Alamando terra candarábia. Fique de pé, por favor, nessa manhã. Aleluia, Deus. Um minuto, quero dizer assim para você, irmão. O Senhor vai te dizer: eu tenho me agradado de ti. Amém. Alamando terra candarábia. Amém. Tem coisas que tu passa e tu fica quieta. Fica em silêncio. Mas há uma guerra travada. O diabo por esses dias tem tentado te afligir. Batalhas da mente. Calamando terra candarábia. O diabo tem tentado prevalecer contra a tua vida. Pastor, mas o diabo luta contra todo mundo. Mas dessa peleja há um negócio travado. Diabo quer armar um reboliço aí, mas a mão do Todo-Poderoso é contigo. Ele diz assim: continua simples, porque eu me agrado disso. Alamando terra candarábia. Faz assim com a mão. Eu vejo Deus colocando algo na tua mão. Deus te dará a grande vitória antes do final do ano. Aleluia. Alamando terra candarábia. Eu vejo o céu aberto e o Senhor colocando algo na tua mão. Deus manda te dizer: Alamando terra candarábia, tu contará os feitos do Senhor na tua vida. Deus manda te dizer: Alá sério, não se demore para fazer um culto de ação de graça dentro daquele lugar. Alamando terra candarábia, porque eu vou te surpreender. Tu já viu muita coisa minha, mas ainda irei te surpreender, diz o Espírito de Deus. Alá séria, te surpreenderei. Alamando terra candarábia. Faça um culto de ação de graça dentro daquele lar. Alá séria, porque abrirei o céu e tu saberás que eu me manifesto como eu tenho feito. Jogo por terra hoje essa guerra. Ó, alá séria, te dou refrigério hoje, porque tem guerra que nem sua é. Tu entrou numa guerra aí, alá séria, travada. Tu comprou uma briga e Satanás quer te retalhar, mas eu te guardo e te escondo em mim. Alamando terra candarábia. Eu vejo a mão do Senhor sobre ti, com a mão grande te guardando. É uma mão como no dia de sol, como se fosse uma sombrinha. É uma mão como no dia de chuva fosse um guarda-chuva, te protegendo. Eu disse: Deus, mas é grande. Ele disse: é ela e a família dela. Alamando terra candarábia. Todos abrigados, escondidos no Senhor. Deus te dará uma grande vitória e tu irás se alegrar, diz o Espírito de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.